E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais uma conversa sobre o desejado de todas as nações. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 26, em Cafarnaum. E olha, é um capítulo que tem muita ação, um significado bem profundo. Com toda certeza, Dani. E essa pergunta que abre nosso papo já vai direto ao ponto, né? É o coração do capítulo mesmo. O que acontece quando o divino e as trevas batem de frente? Isso prepara o terreno para um confronto que, define muita coisa. Exatamente. E para a gente conseguir captar a real dimensão desse confronto, a primeira coisa é entender o palco onde tudo aconteceu. O cenário é fundamental. E que cenário? Cafarnaum, que virou, na prática, o quartel-general da missão de Jesus ali na Galileia. E o mais legal é que não foi uma escolha aleatória, né? O livro deixa isso bem claro. Cafarnaum era um verdadeiro formigueiro de gente. Pensa só, ficava bem na rota que ligava Damasco a Jerusalém. Ou seja, passava gente de tudo que é canto por ali. Era um lugar próspero, um clima gostoso, um centro de muita atividade. Isso mesmo, foi uma jogada de mestre, puramente estratégica. Sendo essa, como o texto diz, uma grande via de comunicação, a mensagem dita ali não morria em Cafarnaum. Pelo contrário, ela pegava carona com os viajantes, se espalhava para outros lugares, entrava em lares de todo tipo. Era, sem dúvida, o ponto de partida perfeito para a mensagem alcançar o mundo. E já que a gente está falando da mensagem, isso puxa o gancho perfeito para o nosso próximo ponto. Porque veja bem, não era só o lugar que era genial. A forma como Jesus ensinava era algo completamente revolucionário para a época. Era uma coisa que ninguém ali jamais tinha visto. E esse contraste que a gente vê agora é chocante, né? Pensa bem, de um lado você tinha o ensino dos escribas, que era aquela coisa fria, formal, presa em tradições, que no fim só deixava o povo mais confuso. E aí, do outro lado, chega Jesus. O ensino dele tinha poder, tinha vida, uma autoridade que não dava para duvidar. Ele pegava a verdade e apresentava de um jeito simples que trazia a luz. Eram literalmente dois mundos completamente diferentes. Nossa, e essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. Imagina só, o povo ouvia as mesmas passagens que eles conheciam desde criança a vida toda. Mas quando Jesus falava, era diferente. Aquelas palavras ganhavam uma vida nova, um sentido, uau! Era como se eles estivessem ouvindo tudo pela primeira vez. Impressionante, né? É isso mesmo. E o legal é que o livro detalha a fórmula dele, por assim dizer. A linguagem era pura, simples, sem complicação. A voz, dizem, era como música. E as ilustrações eram geniais. Ele olhava para o dia a dia das pessoas, os pássaros no céu, os lírios no campo, a semente que o agricultor plantava e usava isso para explicar as verdades mais complexas do universo. Ele tornava a verdade bonita, acessível e conseguia se conectar com cada pessoa que estava ali ouvindo. Só que, claro, um ensino com tanto poder, com essa capacidade de transformar, isso não ia ficar sem resposta, né? Era óbvio que essa autoridade toda, essa luz, ia acabar batendo de frente com as trevas. E foi exatamente isso que aconteceu. E não foi num beco escuro, não. Foi bem ali no coração da sinagoga, na frente de todo mundo. Tenta imaginar a cena, pessoal. Tá todo mundo em silêncio, ouvindo, aprendendo, aquela paz. E, de repente, do nada, essa calmaria é rasgada por um grito agudo de puro terror. O texto é fantástico em construir essa tensão. A paz simplesmente se quebra e fica todo mundo paralisado, sem entender absolutamente nada. E aí vem o momento mais inacreditável da história. A primeira declaração pública, em alto e bom som, de quem Jesus realmente era, não veio de Pedro, não veio de João, veio de um demônio. A ironia disso é gigantesca. A escuridão reconheceu a luz antes mesmo de muitos dos que andavam com ele todos os dias. É de arrepiar. E a sequência de eventos é, papum, muito rápida. Primeiro vem a interrupção, o grito. Logo em seguida, a ordem de Jesus direta, firme, com autoridade total. Terceiro, a libertação acontece na hora, o homem está livre. E por último, a reação, um silêncio total. O povo ficou mudo, de queixo caído, tentando entender o que eles tinham acabado de ver. E a pergunta que o povo faz em seguida é a chave de tudo. Que nova doutrina é essa? Eles finalmente conectaram os pontos. A autoridade com que ele ensinava não era só da boca para fora, era a mesma autoridade que dava ordens a espíritos imundos e eles obedeciam. Não era só um discurso bonito, era poder em ação, ao vivo e a cores.
Exatamente. E essa percepção do povo nos leva à nossa parte final. Porque o livro mostra que o que aconteceu ali na sinagoga não foi um evento isolado, um caso à parte. Aquilo ali era só um capítulo de uma batalha muito, muito maior. Uma luta que acontece no campo da mente humana, uma disputa pelo coração das pessoas que, na verdade, continua até os dias de hoje. E é aí que a história deixa de ser só uma história e vira algo pra gente hoje. A luta é antiga, mas ela não acabou. Então a reflexão que o capítulo propõe é: tá, e a gente? Como é que a gente pode pegar esses mesmos princípios e vencer as nossas batalhas hoje, no nosso dia a dia? E o livro aponta um caminho bem prático. O primeiro passo é conhecer a verdade, mergulhar na palavra de Deus, que era a fonte da autoridade de Jesus. Depois, é preciso querer de verdade, fazer a vontade de Deus. Isso também significa rejeitar aquilo que a gente sabe que mina a nossa fé. E por fim, o mais importante, crer. Crer na promessa de que a libertação não é só uma história bonita, mas algo real e acessível. E com essa citação a gente fecha a nossa conversa de hoje. Que frase poderosa, né? É a mensagem de esperança que amarra todo o capítulo. Não importa o quão fundo alguém tenha caído, não importa o erro, a libertação em Cristo é para todo mundo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa jornada. Lembre-se que isso aqui é só um gostinho. O material completo tem muito mais profundidade. A gente se vê na próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.